Quando eu era criança, eu não gostava de uma brincadeira que eu penso que faz parte da cultura de toda criança, que é aquela de esconde, chamada de esconde-esconde. Nós chamávamos de pique-esconde. Por que eu não gostava? Porque todas as vezes que eu me escondia, todo mundo me encontrava. Eu não sabia me esconder. Nós vimos hoje nos esconder num lugar onde Deus nos encontrará também. Você veio se esconder no lugar certo. Você veio se esconder na casa de Deus. E não tem como. Você pode ir para debaixo de algum desses bancos, como algumas crianças entram. Você pode se esconder em qualquer lugar, na galeria. Não importa onde você quiser se esconder. Aqui dentro, Deus está com os olhos fixos em você. Você é dele. E pode ter certeza que ao final você vai poder dizer assim: 1, 2, 3, estou salvo. Era o que nós dizíamos quando éramos crianças. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. E eu quero aproveitar este momento para convidar todos a abrirem a sua Bíblia. Este é o momento mais especial da sua e da minha semana. Porque é o único momento em que, de uma forma intensa e mais coletiva, santificada e abençoada, nós temos a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus. Sábado, o dia dele. Nós já celebramos louvores, nós já cantamos, nós já oramos, nós já falamos com Deus, e agora Ele vai falar conosco. Geralmente, quando eu faço palestras para adolescentes, quando eu abro a Bíblia, eles ficam silentes. E eu entendo que os adolescentes que tem aqui entendem isso, e nós adultos muito mais. Vamos ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Querido Pai, obrigado porque o Senhor está ouvindo, está atendendo, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor também está respondendo às nossas orações com as suas lágrimas. Lágrimas por aqueles que sofrem. E eu não sei, mas o Senhor sabe aqueles que estão aqui nesta manhã sofrendo. Sofrendo por algo pessoal, sofrendo pela dor de alguém. Em nome do Senhor Jesus, toque, console, cure, dê esperança, Pai. Senhor, que privilégio ímpar podermos abrir a Tua palavra, de forma livre e pública, podermos ouvir a Sua voz. Obrigado, Senhor. E que neste momento a Sua voz seja doce àqueles que estão amargurados. Que neste momento a sua voz seja salgada para aqueles que precisam de um tempero. Mas que neste momento todos nós ouçamos a voz do Senhor através das Sagradas Escrituras. Espírito Santo, ilumine a cada um de nós para entendermos, para compreendermos e para praticarmos os teus ensinamentos nesta manhã. Nós oramos, carentes da tua graça e da sua misericórdia. Amém, Senhor. Um pastor amigo meu foi abordado por uma criança de 11 anos de idade. Estávamos conversando sobre um assunto que eu não me lembro qual é, mas eu me lembro muito bem qual foi a pergunta daquela criança. E ela chegou para o pastor Wesley Storck, e perguntou para ele o seguinte: pastor, eu quero um conselho pastoral. Uma criança de 11 anos. O pastor olhou para ela e perguntou: o que foi, querida? É porque eu estou pensando que eu preciso orar pelos pecados que eu ainda vou cometer. Porque eu peco muito, pastor. E eu estou pensando que se eu começar a orar pelos pecados que eu ainda vou cometer, Deus já me perdoa aí quando eu
praticar o pecado, eu já vou estar tranquila. O pastor deu uma resposta que ela se convenceu, mas qual resposta você daria àquela criança? Deixa eu te fazer duas perguntas. Quem peca mais, o homem ou a mulher? Alguns estão dizendo que é o homem, né? Coitado dos homens. Essas perguntas sempre jogam para o lado do homem. Em contexto geográfico, qual região do Brasil tem a maior concentração de pecadores? Dê uma avaliada. Imagine que o IBGE vai fazer dessa uma fonte de pesquisa para os próximos anos. A região do Brasil onde mais temos pecadores. Eu conheci algumas pessoas que quando o assunto era pecado, elas compreendiam que o pecado era um reflexo do contexto social. Quanto mais pobre, mais pecador. Interessante, nós temos uma grande taxa de pecadores, em especial no Brasil. Outras pessoas pensam que o pecado, ele é um reflexo da ignorância acadêmica. Ou seja, se você estuda, você deixa de ser pecador. Se você não estuda, você permanece pecador ou intensifica-se nesse estado. E eu fico pensando nessas duas condições, talvez se nós tivéssemos uns bons políticos e resolvessem a questão social, o pecado já não seria um problema. E se nós tivéssemos uma campanha de alfabetização, onde todo o país, talvez todas as pessoas do mundo fossem alfabetizadas, tivessem oportunidades de estudos, bolsas e mais bolsas, chegaria um tempo em que nós não teríamos mais pecadores na face da terra. No estudo de hoje nós vamos avaliar a situação ou o contexto do homem pecador. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, e nós vamos analisar na perspectiva de Paulo, na carta aos Romanos, como Paulo considerava a questão do pecado. E quando você acessa essa perspectiva de Paulo no capítulo 3, no verso 33, no verso 23, você percebe que logo no início desse verso, Paulo nos dá a realidade, nos apresenta o fato de que todos os seres humanos são o quê? Pecadores. Capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A primeira perspectiva de Paulo quanto ao pecado que nós podemos extrair aqui dessa carta que ele enviou à igreja em Roma, é que Paulo conceitua o pecado numa dimensão universal. Ou seja, não há geografia onde exista ser humano, onde o pecado não seja uma realidade. O pecado é um fator universal. O pecado é um fator que não tem limitações ambientais. Onde há ser humano, há pecado. Onde há pecado, há pecadores. E onde há pecado, há morte, há sofrimento, há lágrimas, há separação, há desgostos, há frustração, há mentira, há infidelidade. Quando você volta ao capítulo 3, o verso 9, nós encontramos que na conceituação universal da realidade, da presença do pecado entre seres humanos, Paulo diz o seguinte: o que se conclui? Temos nós vantagem? Ele aqui está dizendo dos judeus: de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito:
não há justo nenhum sequer. É possível que você ainda não tenha acessado a realidade, a verdade do que Paulo está querendo dizer aqui. Mas Paulo está querendo dizer aqui exatamente que eu, você, todos reunidos aqui, todos na face dessa terra, somos pecadores e em nenhum de nós há justiça. Verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A umas se fizeram inúteis ou vazios. E aqui nesse verso, Paulo está se concentrando na crise existencial, no vazio do ser, daqueles que um dia olharam para Deus, Deus olhou para eles, mas decidiram se desviarem, decidiram fugir de Deus, decidiram se distanciarem de Deus. Paulo aqui está falando do vazio daquele que não tem Deus como foco da sua vida. Não há quem faça o bem. Nós podemos encontrar grandes biografias de grandes homens, grandes mulheres, bons homens ou boas mulheres. Mas a realidade é que todos como pecadores, Paulo os coloca todos aqui. Não há quem faça o bem. Porque o contexto de fazer o bem aqui é um contexto contínuo, ou seja, um contexto de não cessamento, de não ter finalização, de não deixar de praticar, não deixar de fazer. Paulo está dizendo aqui que não há ninguém bom na face da terra. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Eu fui fazer um sermão fúnebre em São Paulo em 2010. O que mais me comoveu naquele contexto, naquele cemitério, não foram as lágrimas dos familiares, dos amigos, não foi a atrocidade pela qual aquela pessoa, um jovem, veio à morte, mas foi que no momento em que íamos à sepultura, à cova, cerca de 20 outras sepulturas estavam abertas. E quando eu olhei, eu concluí uma coisa: uma dessas pode ser a minha. Mas o que mais me apavorou era o fato de, ao lado de várias daquelas covas, ossos, partes de crânios, um odor terrível. E aquele local onde a tristeza era percebida no olhar de todas as pessoas, ela poderia ser também refletida quanto ao futuro de todos nós que estávamos ali. O que Paulo está dizendo aqui nesse verso é que a garganta de seres humanos, pecadores, ou seja, a sua expressão, a sua verbalização, as suas palavras, elas têm um odor tal como o odor de uma sepultura aberta. E quando você vai ao passado, no contexto em que Paulo está dizendo aqui, não havia um processo de limpeza, um processo de purificação, ou um processo higiênico tão adequado quanto ao momento da morte, quanto nós temos hoje. Paulo está dizendo aqui de momentos ou circunstâncias em que as pessoas eram lançadas em buracos, que pessoas eram jogadas ao longo de estradas e eram deixadas à mercê de víboras, à mercê de aves de rapina. Paulo está dizendo aqui que as palavras, a garganta, a voz, o diálogo, o tipo de conversa, o conteúdo da conversa de seres humanos pecadores tem o odor terrível como é o odor da morte. Verso 14.
a boca, eles a têm cheia de maldição. São seus pés velozes para o derramamento de sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A escritora norte-americana Ellen White disse que o pecado não somente nos separa de Deus, mas destrói no ser humano tanto o desejo como a capacidade de conhecer este Deus. Amigos, o que Paulo está querendo dizer a nós aqui, aquilo que ele disse à sua comunidade, e aquilo que através do Espírito Santo ele pode dizer a mim e a você nesta manhã, é que o pecado tem corrompido as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais, de forma que nós temos sido separados de Deus. E essa semana eu tenho chegado à conclusão de que o cristianismo no século presente, ele se tornou politicamente correto. E tão politicamente correto que ser cristão hoje é um estilo de vida, é uma moda, é ser popstar. De tal forma que nós somos cristãos do ponto de vista daquilo que recebemos, não do ponto de vista daquilo que somos. Porque o cristianismo não é simplesmente seguir a Cristo. O cristianismo é deixar que Ele acesse ou reconhecer o estado que nós vivemos, ou que aquilo que de fato somos, a nossa identidade natural. Nós nascemos naturalmente pecadores. Ser cristão é se reconhecer naturalmente pecador. Ser cristão é se compreender profundamente pecador. Ellen White ainda diz que através do pecado todo o organismo humano fica transtornado. A mente é pervertida. A mente é poluída. A mente é arruinada. A mente é destruída. A mente é empobrecida. E eu vejo o fato da mente do ser humano ser empobrecida, pelo fato de os seres humanos não buscarem em Deus, o único que pode favorecer uma restauração da mente, restauração do físico, através das Sagradas Escrituras. E é possível que eu esteja falando para pessoas que esse exato momento é o único momento em que elas abriram a sua Bíblia nesta semana. Pessoas que têm andado tão distantes de Deus, que passam horas a mercê dos sistemas de comunicação, que passam horas a mercê da tecnologia, mas estão tão distantes de Deus, que a sua mente não consegue mais compreender, não consegue mais se sensibilizar com o mover de Deus em sua vida. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, verso 18. Quando você passa o olhar sobre a sociedade secular, você logo se convence de que não há temor de Deus na forma como os seres humanos têm vivido. Mas o pior de tudo isso é que quando você passa o olhar na comunidade religiosa, evangélica, que se autodeclara cristã, você também poderá concluir de que não tem existido temor de Deus em meio a estas comunidades. Cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem Cristo é o que nós mais vemos por aí. Quando Paulo apresenta essa perspectiva universal do pecado, eu me lembro da história do evangelista norte-americano Dwight Moody. Ao terminar um culto, uma pregação no domingo à noite em sua igreja, numa igreja em Nova York, ele foi convidado por um daqueles membros para pregar aos presidiários de uma penitenciária da região. Ele aceitou bondosamente e na segunda-feira ele estava na penitenciária, preparado para começar aquela apresentação da pessoa de Cristo, o seu sermão. E ele disse na sua história que ao chegar ali, ele esperava que todos os presos estivessem reunidos num grande auditório.
cerca de 400 presos, e para surpresa dele, quando ele chegou para pregar, todos os presos estavam em suas celas. E ele deveria pregar de forma audível àqueles 300, 400 presos, que continuariam nas suas celas, continuariam fazendo as suas atividades, e ele teria que acessar o coração daqueles presos, através da pregação que ecoaria ao longo daquele corredor. E ele pregou, falou fervorosamente, poderosamente. Ao final, ele, um pouco constrangido com aquela forma de apresentar a palavra de Deus, decidiu ir de cela em cela, a fim de ver se algum daqueles presos aceitaria Jesus como seu Salvador. Para a surpresa de Moody, na primeira cela que ele foi, 2 presos estavam jogando cartas. E quando ele fez a seguinte pergunta para eles: por que vocês estão aqui? Eles disseram: nós fomos injustiçados. Estamos aqui porque alguém deu falso testemunho contra nós. Moody então partiu para a cela seguinte. E na cela seguinte havia uma pessoa, e quando Moody fez a mesma pergunta, aquela pessoa olhou para Moody e falou o seguinte: eu estou aqui porque o meu julgamento foi injusto. Haverá um novo julgamento, e eu serei libertado. Moody chegou a uma conclusão após visitar todos os presos daquela penitenciária. Ele nunca encontrou tantas pessoas inocentes numa prisão. Eu imagino que o olhar de Deus sobre nós está buscando a resposta a esta mesma pergunta. Por que estamos aqui? O que vimos buscar aqui? Por que ainda estamos neste mundo? Por que ainda estamos presos às atrocidades do nosso tempo? Por que ainda buscamos Deus e não acessamos a realidade da sua presença de uma forma eterna? Porque Paulo está afirmando e reafirmando que estamos presos ainda no pecado. Na carta aos Romanos, Paulo ainda nos apresenta uma perspectiva mais individual do pecado. E no capítulo 1, verso 21, você encontra que na perspectiva mais individual do pecado que Paulo apresenta, ele diz o seguinte: quanto aos homens, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Eles até têm conhecimento de Deus. E o que eu gosto dessa epístola é que essa epístola parece um retrato muito claro, muito vivo do tempo em que nós vivemos. Homens profundamente conhecedores de Deus. Homens que conhecem a pessoa de Deus, ou ouvindo falar sobre Ele, ou lendo sobre Ele. Se você vai a qualquer livraria hoje, não importa qual é a direção, qual é a filosofia da livraria, você vai encontrar alguma coisa falando sobre Deus naquela livraria. Deus é um artigo de luxo, conhecido por pessoas simples ou por pessoas extremamente ricas. Mas estas pessoas, assim como Paulo está dizendo aqui, elas têm conhecimento de Deus, mas Deus é o cara lá de cima. Deus é o brother. Deus é 10. Deus é o camarada. Deus é o amigão. Paulo continua dizendo que antes essas pessoas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios. E Paulo não está falando de pessoas simples. Paulo estava escrevendo a uma comunidade filosoficamente profunda em seus raciocínios. Paulo estava escrevendo a universitários. Paulo estava escrevendo a médicos. Paulo estava escrevendo a doutores, juristas. Paulo estava escrevendo a políticos. Paulo estava escrevendo a pessoas de mentes, com a mente brilhante. Paulo estava escrevendo a uma comunidade muito parecida com essa nossa, nessa manhã aqui.
E quando Paulo escreve àquela comunidade, Paulo diz o seguinte: Paulo não economiza, Paulo não se intimida, para dizer o seguinte: o seu coração é insensato, porque vocês julgam que o conhecimento pode salvar vocês. Vocês julgam que o muito conhecer fará de vocês pessoas melhores. E o que é interessante é que, se nós olharmos para o tempo em que vivemos, as pessoas com a mente mais brilhante são aquelas que têm a ousadia de rejeitarem a pessoa de Deus. Pessoas com capacidade intelectual reconhecida socialmente, em sua maioria, são aquelas pessoas que se distanciam do fator espiritual, entendendo que a sua habilidade intelectual faz com que elas sejam superiores ao Deus das Sagradas Escrituras. Num caráter ainda mais individual, Paulo continua dizendo, verso 23, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Nós vivemos novamente um tempo de antropocentrismo. Só que eu intensificaria mais esse contexto, onde o homem se coloca como centro. Nós vivemos num tempo onde o homem cultua a razão. E nós vivemos num tempo onde homens e mulheres cultuam o seu próprio corpo. Tantos tratamentos, tantas dietas, tantos produtos. Há uma divinização do corpo humano, de tal forma que as pessoas que têm um corpo socialmente reconhecido como esbelto, são tidas como modelos. Nós vivemos um tempo onde a divinização do ser humano, ela é tão marcante, tão forte, negando a pessoa de Deus, ou tornando a pessoa de Deus corruptível, inferior à própria pessoa de seres humanos, que eu tenho concluído que o futebol se tornou a maior religião da face da terra, onde os jogadores são ídolos e a torcida é fiel, onde em suas reuniões semanais eles gritam gol de forma mais intensa e forte do que os cristãos gritam amém. O que tem acontecido com o cristianismo é que o cristianismo está sendo intimidado pelo pecado. O que tem acontecido com os cristãos é que os cristãos estão enamorados, apaixonados pelo pecado. E eu digo que talvez em 15, 20 anos, você poderá ir a uma drogaria, uma farmácia, e comprar um comprimido para tratar o pecado. Você mentiu? Vai à farmácia. Eu quero um mentirol. Tomou? Aquela mentirinha está resolvida. Passou. Por que, amigos? Porque tudo está sendo promovido, montado, para que nos envolvamos com o presente século, para que nos acomodemos com a forma de viver desse tempo, onde o santo e o profano é uma questão de opinião pessoal. Onde o sagrado e o profano se misturaram de tal forma que você não consegue mais diferenciar quem é cristão de quem não é cristão. Você não consegue mais diferenciar quem é sal de quem é pimenta. Você não consegue diferenciar quem é luz de quem é trevas. Paulo estava escrevendo a essa comunidade, porque essa comunidade era diferenciada na forma de pensar. Porque esta comunidade entenderia o que Paulo estava dizendo. Porque esta comunidade reagiria àquilo que Paulo estava lhes orientando. E o Espírito Santo trouxe-nos esta mensagem para o nosso tempo, porque Deus sabe que nós também vamos reagir a esta mensagem. Deus sabe que nós vamos entender o que Ele quer dizer a nós.
Deus sabe que nós vamos compreender a necessidade de não fazermos da pessoa dele, da imagem dele, do nome dele, um nome tão inferior ao nome do que o nome de atletas, artistas. Há uns 10 anos a TV brasileira, trabalhando essa necessidade pecaminosa humana de divinização, criou uma série de programas, astros, Big Brother, ídolos, a fim de tirarem pessoas do anonimato e transformarem essas pessoas em estrelas. Pessoas que um dia não eram notadas nem por seus familiares, no dia seguinte estavam como grandes celebridades, grandes estrelas, sendo reverenciadas, dando autógrafos. De estado a estado, as pessoas fazendo filas, se inscrevendo para esses programas, não para apenas mostrarem talentos, mas para serem notadas, reverenciadas, idolatradas. Quando Paulo continua essa perspectiva individual do pecado, no verso 25 ele diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar de quem? Do Criador. Adorando a criatura em lugar do Criador, capítulo 1, verso 27. Quando Paulo acessa, nos dá essa perspectiva individual do pecado, do que ele queria orientar a igreja em Roma, Paulo diz o seguinte, capítulo 1, verso 27. Semelhantemente, os homens, estes homens que negaram a Deus, estes homens que se separaram de Deus, esses homens que estão movidos no pecado, presos ao pecado, estes homens deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. E se você olhar, grande parte da instrução de Paulo às igrejas da época diz respeito à corrupção sexual, diz respeito à imoralidade sexual. E hoje, em nossos dias, nós temos que orar pedindo a Deus proteção o tempo inteiro, porque a imoralidade, a corrupção sexual é uma das tentações mais fortes, tanto a homens quanto a mulheres em nosso tempo. E ela persegue você independente do ambiente. Persegue você quando você vem adorar a Deus. Ela persegue você quando você está só na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola. A corrupção sexual, assim como foi nos tempos de Paulo, é hoje uma das atrocidades humanas mais terríveis. E Paulo conclui dizendo: cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu estava no Rio Grande do Sul, 2008. Um garoto me procurou. Trabalhei com aquele garoto durante 2 meses. Menino na faixa de 18, 19 anos, menino bonito, vestia-se muito bem, se comunicava muito bem, uma pessoa excelente na forma de se relacionar, respeitoso. E à medida que nós fizemos amizade, ele tomou confiança na minha pessoa. Era um sábado à tarde quando ele pediu para conversar comigo. E aquele jovem olhou para mim e falou: pastor, eu quero confessar algo para você. Eu já tentei tirar a minha vida 2 vezes e hoje meu desejo é tirar a minha vida. Porque eu não aceito, pastor, eu não aceito esse desejo que eu tenho por alguém do mesmo sexo que eu. O pior, pastor, é que eu sei que esse desejo não é pecado em sua essência.
Porque é algo que, infelizmente, eu não sei porquê, eu não sei controlar. O meu problema, pastor, é que eu tenho tentado, eu tenho pegado esse desejo e transformado esse desejo em atos. O meu problema, pastor, é que eu tenho transformado esse desejo em prática. Mas eu não aceito isso, pastor, porque Deus não me perdoa mais. Eu não aceito isso, porque esse sentimento de culpa que eu carrego está me corroendo, está me destruindo. Pastor, o que eu devo fazer? 2011 eu estava em Belo Horizonte, fazendo uma semana de oração para um grupo de adolescentes. E ao final, uma garota de 16 anos de idade me procurou, chorando, e disse: pastor, me ajude. Eu não estou conseguindo fugir de um relacionamento que eu sei que Deus não aprova com uma outra adolescente. Amigos, quando nós passamos os olhos na forma de viver do tempo de hoje, dos jovens, dos adultos de hoje, nós percebemos que nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo, amigos. Sofrendo pelo pecado. Um pecado que não está além mar. Um pecado que não está em outro estado. Um pecado que está na minha casa, na sua casa. Na minha família, na sua família. Um pecado que faz com que derramemos lágrimas. Com que busquemos de Deus uma solução. E o que Paulo estava instruindo aquela comunidade religiosa é que, apesar de ser exemplar em seu raciocínio, apesar de ser exemplar inclusive na pregação da palavra, ela precisava ter os seus olhos abertos, precisava estar mais atenta, para que o pecado não entrasse junto àquela comunidade e corroesse o seu relacionamento, corroesse a sua comunhão com Deus. Na dimensão, quando eu olho o pecado na dimensão individual, eu me lembro de um amigo que eu fiz em São Paulo. Por volta de 40 anos, 2 filhas. Fizemos uma amizade profunda. Até certo dia ele chegar para mim e falar: Marcos, estou saindo da igreja. Mas por que, amigo? Você está saindo da igreja? Eu vejo você aqui, você tem um dom da recepção, um abraço que ninguém nessa igreja tem, um sorriso tão acessível. Marcos, há muito tempo eu não consigo lidar com uma situação e eu preciso sair daqui, estou frequentando outra igreja. Mas qual é o problema? O problema é que eu não consigo lidar com o fato de vir à igreja, sábado após sábado, e ouvir afirmações de que eu sou um pecador. Isso é muito pesado para mim. Isso me faz chorar. Porque eu não consigo aceitar o fato de estar andando com Deus e continuar sendo pecador. E como eu sei que aqui eu ouvirei isso muitas outras vezes, eu estou indo para um lugar onde lá, pelo menos, a responsabilidade da minha culpa é lançada sobre o inimigo de Deus. Lá eu sei que as pessoas não dirão que eu sou pecador, porque lançarão a responsabilidade dos meus erros, dos meus atos, sobre o inimigo de Deus. E para minha tristeza, eu vi aquele meu amigo sair da igreja adventista e ir para uma outra denominação, porque ele tinha medo de reconhecer que era um pecador. Capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu acho maravilhosa essa forma como Paulo chama cada um de nós
há um retorno a Deus. Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é provado para nós ou por nós quando deixamos de pecar. O amor de Deus não é provado quando deixamos o erro. O amor de Deus é provado por cada um de nós, exatamente quando estamos lá na podridão, quando estamos lá reconhecendo que estamos sujos, quando estamos lá reconhecendo que temos medo, quando estamos lá comovidos, arruinados, destruídos, é exatamente lá que Deus vem, é lá que Deus entra, é lá que Deus me encontra, porque assim como João também entendeu, o verbo que é Deus se fez carne e veio habitar entre... Capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Porque nós fomos reconciliados quando ainda éramos inimigos. A nossa reflexão nessa manhã é para pessoas que se veem, reconhecem, aceitam o fato de serem inimigas de Deus. Pecadoras. Deus está aqui nesta manhã para acessar o universo existencial de pessoas que reconhecem que são pecadoras. E falar de pecado, falar sobre o pecado, é essencial a uma comunidade religiosa, porque a nossa noção de pecado, a sua noção de pecado, determina a sua noção, compreensão de salvação. Compreender o pecado de forma equivocada, levará você a uma ideia equivocada de salvação. São Tomé e Príncipe, 2 ilhas. Um garoto de 11 anos de idade, curioso ao ver um boi. E por incrível que pareça, naquela região, boi não é um animal tão visto comumente. Curioso por ter visto um boi, ele foi atrás do animal, e o animal entrou na floresta, e ele foi atrás do animal. Quando ele se deu conta, ele já estava perdido. Ele já estava perdido. E ele ficou 8 meses perdido naquela floresta. E quanto mais ele tentava retornar ao seu lar, para os seus pais, mais ele se sentia perdido. E quanto mais ele buscava caminhos alternativos, mais ele percebia que estava perdido em meio àquela floresta. Frio, chuva. Ele fez um amigo, um macaco. E na entrevista que foi feita com esse rapaz, com esse garoto, o Fernando, ele disse que o macaco trazia coco para ele. O macaco quebrava o coco e trazia para ele. 8 meses perdido, distante da sua família. E quanto mais ele buscava voltar por suas próprias forças, ele se perdia ainda mais. A história desse garoto é a minha e talvez a sua história. Sozinhos, na floresta fria deste mundo, nós vamos nos perder cada vez mais. Mas Deus entrou nessa floresta. Deus sentiu o frio dessa floresta. Deus vestiu-se como nós nos vestimos nessa floresta. Deus comeu como nós comemos nessa floresta. Para dizer a mim e dizer a você, que é nessa floresta, nesse mundo de pecado, como pecadores, é aqui, agora, que Ele quer acessar a minha e a sua vida, e quer trazer-nos de volta a um relacionamento com Deus, reconciliação com Deus no mundo de pecado. É a possibilidade que apenas aquele que aceita Jesus como seu único e exclusivo Salvador pode viver.
No capítulo 3, versículo 11, Paulo diz, versículo 10, Paulo diz: não há justo nenhum sequer. Nós não somos justos. Mas quando Deus entra nesse mundo de injustiça, o pecado que era meu, Ele tomou para si. E a justiça que era dele, Ele doou a cada um de nós. Esta é uma manhã de reconciliação. Reconciliação para você que esteve distante dos caminhos do Senhor. Reconciliação para você que tem frequentado a igreja, mas não tem frequentado a audiência onde Deus é o seu juiz. Esta é uma manhã de reconciliação para aqueles que querem entender o que a igreja em Roma entendeu. Nós somos pecadores, nós sofremos, mas nós aceitamos a reconciliação, nós aceitamos o retorno a uma intimidade com Deus, onde passaremos a fugir do pecado, onde passaremos a rejeitar o pecado, onde passaremos a odiar o pecado, e não apenas por suas consequências, porque há pessoas que temem a consequência do pecado, e se a consequência do pecado fosse retirada, continuariam pecando. Portanto, não pecar por causa das consequências, talvez seja pior do que pecar consciente dos resultados. Nós precisamos ter medo, ódio, pavor quanto ao pecado. E Deus está aqui, porque Deus odeia o pecado. E Deus quer implantar no meu e no seu coração o ódio, as práticas mundanas deste tempo, que infelizmente poderão nos tirar das mansões celestiais. A Aline vai cantar uma música. Essa música fala de reconciliação, de retorno. E eu gostaria que você respondesse a Deus: o que você está fazendo aqui ainda? Você vai permanecer perdido na floresta como o Fernando? Você vai deixar o pecado reinar sobre você? O que você vai falar com Deus nesta manhã é exatamente o que você vai viver a partir deste momento. Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus. Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém.
Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Sabe, amigos, o nosso problema não é a separação familiar, o nosso problema não são as drogas, o nosso problema não é a violência, o nosso problema é o pecado. É disso que Deus quer nos livrar. Vem para Jesus. Capítulo 8, depois de orientar a sua igreja quanto à tristeza do pecado, Paulo disse o seguinte: agora, pois, verso 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É possível ser livre, mesmo ainda estando aprisionado a este mundo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, olhe para cada um de nós nesta manhã, entendendo que todos nós, Pai, somos conscientes do nosso estado, entendendo que todos nós aceitamos o triste fato de sermos pecadores, e é isso que nos faz merecedores do Senhor, é isso que nos faz carentes do Teu amor. Há pessoas aqui, Pai, que choram, que se angustiam por doenças, por separação, por intrigas, problemas financeiros. Mas isso é apenas um reflexo daquilo que está no interior de cada ser humano, que é o pecado. Livra-nos do pecado, Pai. Livra-nos de pecar. É isso que nós queremos. Porque nós queremos podermos entrar na Tua presença e não sermos consumidos. O que nós queremos é sermos abraçados pelo Senhor e sermos purificados. Nós queremos alívio. Nós queremos libertação. Esse mundo é uma grande prisão, mas nós queremos nos sentir livres da condenação do mal. E nós sabemos que ao irmos para Jesus, isso será possível. E que ao sairmos daqui hoje, nós vivamos livres da condenação do pecado. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.